Olá, amigos do canal Caçadores de Histórias Sobrenaturais, sou o Júnior Decol. O Marcos. Pessoal, estamos de volta aí, estamos numa gravação durante o dia, né? Pedir para vocês aí, deixa o like, né? Desça lá, não vai custar nada você descer, põe em pausa o vídeo, desce lá, né? Deixa o like, né? Faz um comentário aí de início, né? Volta pro vídeo de novo, acompanhar o que a gente veio fazer até nesse ponto aqui, né? O like, o comentário, né? Isso é muito importante para alavancar o canal, né? Você confia no nosso trabalho, gosta do que a gente faz, né? Dá uma força aí. Dá essa moral aí pra nós. Resumindo, né? Estamos no meio do mato novamente, nós estamos no berço da Guerra do Contestado, né? Onde que a chacina, vamos dizer assim, né? Eram coisas normais aí. Devastação da população, né? São muitas histórias, né? E muito pernilongo também, né? Pernilongo também, tem bastante pernilongo. Esse ponto aqui até o pessoal pode comentar assim, mas é no meio do nada, né? Realmente, né? A gente só encontrou esse ponto através de alguns relatos de pessoas antigas aí que comentaram com a gente, porque ele tem, aí a câmera não vai pegar, mas ele tem um córrego, né? Tipo uma sanga, né? O pessoal chama de sanga, né? É uma água que corta aqui. Então esse é o ponto exato que repassaram a história para nós, né? Que justamente nesse ponto aqui aconteceu, como que a gente pode chamar, Júnior? Dizimar uma família? Não quer usar a palavra assassinato, né? Porque é uma coisa pesada, né? Então existia uma casa aqui, né, na época da guerra, uma casinha, pai e mãe, o casal e duas crianças. E elas foram, segundo os relatos, elas foram exterminadas aqui por questão da guerra. Contestação das terras na época, né? Que eles queriam tomar conta de tudo, né? Limpar a área, né? Limpar tudo que tivesse. Até ser humano que tivesse na frente, eles iam levando embora, né? É uma história pesada aí, mas a gente confirmou, é verídica a história. É uma história muito triste, isso emocionou aí a equipe também, né? Porque hoje você vê só um sertão, né? Não tem casa, não tem nada, casa não tem nada. Mas naquela época o pessoal usava um córrego desse, era uma referência para você fazer uma casinha, viver com a mulher, com os filhos. Não tinha luz, mas a água era necessário, né? A água era necessária, então não ia fazer uma casa longe da água, fazer do lado da água, da fonte, né, vamos dizer assim. E apesar de ser pesada essa história, era uma coisa que era, para a época da guerra, era uma coisa recorrente, né? Isso não foi só esse fato aqui. Muitos, né? Foram vários fatos parecidos. E a pessoa que nos relatou, ela comentou o ponto exato aqui da chacina. Eu acho que eu não queria usar a palavra, mas é a palavra, né? Dessa família. E a gente... Ou até extermínio, né? Porque exterminou a continuação, né? Vale ressaltar também que é uma história que tem aí, vamos colocar 100 anos, né? Aproximadamente. Então isso, relatos de pessoas mais antigas, né? A gente não presenciou, lógico, né? Então, às vezes é muito difícil você achar o ponto exato dos acontecimentos. Então, como eu conheço um pouco, nós conhecemos um pouco da área aqui da região, essas pessoas contaram alguns detalhes e a gente conseguiu localizar o ponto exato. Vocês vão ver que não tem nada, é só mato, né? O pessoal diz, mas não tem uma casa, não existe, né? Tá aí a história, a energia do local, e a gente, com um pouco de cuidado aí, né, tá tentando ver se consegue alguma comunicação, alguma coisa aí que talvez trazer alguma ajuda, né? Não sei se vai ser o caso, mas eu acho que vale a pena acompanhar aí, pessoal. E a gente quer ver se a gente volta durante a noite, que tem chovido muito na região. Uma das coisas aí que os vídeos não tá indo pro ar, né? É muita chuva, é quase todo dia. Para nós chegar aqui, já foi complicado o acesso do carro e nós íamos a pé, né? Para não ter problema de ficar preso. Só tá eu com o Marcos aqui, então assim que tiver uma oportunidade a gente pode até voltar à noite aqui, né? Dependendo de como seja essa gravação durante o dia, né? Você frisou bem, né? A nossa região tá passando aí por muita chuva, né? Muita chuva, não dá
dá trégua de um dia, dois, vem chuva de novo. E tá bem complicado os acessos aí, né, pessoal? Então, para quem questionar, eu vi o pessoal questionando nos comentários, né? Poxa, aconteceu alguma coisa e tal? Não, a questão é climática aí mesmo. Como se diz, é da natureza, né? Então... E não tem o que fazer, né, Jorge? Como é que você vai... Nós precisamos se deslocar, os acessos já são complicados. Daí molhado desse jeito... E outra coisa também, pessoal, para não estender muito o vídeo, né? Uma coisa que a gente precisa ficar muito atento nesse local aqui é a presença de onça, né? É o berço, né? Nós estávamos vindo, já achamos pegada no caminho, tem um monte de esterco, né, que ela fez e não é coisa antiga, né? Deve ser da noite ou da manhã que está feito, então é mais um risco, e a noite se torna mais perigoso ainda, então não tem como vir nesse local em 2 pessoas, teria que ser 3, 4, né, para garantir. Aqui é o berço das onças, né? Então a gente tá provavelmente rodeado aí, mas a gente toma os cuidados necessários. Pessoal, vamos pro vídeo, vamos ver o que a gente consegue aqui, né? Acompanha aí. Vamos lá, pessoal. Pessoal, então tá aí, a gente vai começar a gravação. E eu primeiro que escutei uma voz. Tá mexendo que não ouvi, né? Aqui vocês podem acompanhar a sanga, a nascente de água, né? O que a gente tava falando é uma sanga que hoje ela não é tão forte, mas na época deveria ser um córrego bom, né? Porque a água também vai, pelo menos na nossa região, foi desaparecendo, né? Onde era um rio grande, foi virando um arroio e assim por diante. Mas pelo tamanho da sanga, deveria ser uma água forte aí. E no meio da mata, assim, né? Não tem problema, não tinha problema de consumir ela, né? Não. E o que é uma água pura, né? E o pessoal justamente fazia a casinha deles do lado da água, a água é vital, né? Como se você não tinha luz naquela época, mas a água tinha que ter, né? Você pode acompanhar aí, é só mato. Não tem nada, a não ser pernilongo, né? E a gente deu uma olhada para ver se a gente conseguia entrar no ponto ali onde que poderia ser a casa. A gente não sabe se é pro lado de baixo ou pro lado de cima, né, Marcos? Eu acredito assim, vou dar uma opinião, né? Que é aqui porque é um pouco mais alto, né? Então o pessoal fazia perto da água, mas num ponto um pouco mais alto, né? Que ficasse fácil o acesso da água. Então se você vir para baixo é banhado, para lá é plano e ali tem uma subidinha. Então pode ser dos dois lados, mas eu ainda acho que... Só que não tem como entrar, né? Não, é muito sujo, né? Tá muito sujo. E devido à idade dessa história também, você não vai achar nada, né? Às vezes nem cepo não tem mais, né? Porque a casa daquela época também era não era nem de costaneira, né? Era feita de pau a pique mesmo. Então, rancho, a gente nem sabe como é que fala isso, mas era muito primitivo, né? E o K2 deu 2 picos. Deu? Deu. Nós estávamos conversando aqui. E aqui nós estamos no meio do nada mesmo, né? Não tem sinal de luz, aqui você não encontra nada. Aqui, se o K2 acender, é energia espiritual mesmo. Amigos, família, o que mais tiver no local, se tiver alguma presença mais forte que consiga também se comunicar, né? Tem mais isso também, né? Eu ia comentar exatamente isso, né? A gente vem tentar fazer o trabalho aqui, mas a gente não sabe, né? Se a família está aqui, se alguém da família está, o próprio assassino da época, né? Às vezes é uma coisa que a gente não sabe. Deu o pico no K2 é sinal que tem uma presença. Mas se essa presença sabe se comunicar, tem a força de se comunicar, né? Porque ela precisa achar um ponto de onda, ela precisa achar o meio dela falar, né? Então se torna cada vez mais difícil a comunicação. Mas assim, estamos aqui, vamos tentar, né? Boa tarde, alguém pode conversar com nós?
Você escutou? Homem e mulher, boa tarde. Já me arrepiou aqui. Na abertura, enquanto nós estávamos falando, pra mim que alguém põe a mão no meu ombro, eu não quis falar nada. Tô todo arrepiado. Parece o casal, né? Aham. Pode dizer o nome? Trocar dois de novo. Deu? Então, não, mas deu mais um pico. É. Pessoal, a gente está testando um Spirit Box novo, né? Então, talvez a gente se atrapalhe um pouco na comunicação agora de início, mas a gente sempre tem que estar se aperfeiçoando. Ele é um pouquinho mais barulhento. Quando chegar para vocês, ele vai estar mais limpo, mas ele consegue uma comunicação mais fácil até com os espíritos. Vocês são o casal que alguém tirou a vida de vocês nesse ponto? Sim. Sim. Bem claro. Tava vocês e quem mais? Você pode responder quem que estava junto com vocês? Baixinho. Criança. Eu entendi filho na primeira vez. Eu não consegui entender, por isso que eu repeti a pergunta. E quantos filhos eram? Quantas crianças vocês tinham? Eu entendi 4, mas... Eu entendi 4 também. 2 vezes falou, mas a história que a gente conhece são 2 crianças, né? Uhum. Eu não sei se conhecer a história ajuda ou atrapalha. Porque aí... Porque aí o espírito fala uma coisa, né? E aí a gente já tem uma coisa na cabeça. O momento do Spirit Box talvez não seja o melhor momento de falar isso, mas essa história é uma história que é praticamente perdida, né? Raríssimas pessoas que a gente descobriu aí quase que por acaso, né? Não se vê contar essa história aí, não. É que muitas histórias se acabou no tempo, né? Até com medo das pessoas contarem, né? Vocês estão tendo alguma dificuldade de conseguir se comunicar com nós? De repente, se vocês não conseguirem falar no K2, no Spirit Box, nesse aparelho que está sendo a voz de vocês, vocês podem se aproximar do K2, né? Desprender um pouquinho de energia para ele acender. A gente vai entender da dificuldade de vocês. O que é, Marcos? Você falou? Não falei nada. Não mesmo? Não. A hora que você se virou, falou aqui. Bem onde você tá? Você estava caminhando também. Eu escutei tenho. Vamos ver lá. Mas eu tô, não sei se é a tua impressão, mas a sensação aqui, eu arrepiado inteiro. A sensação do local é muito... A gente percebe, né? Há uma certa dificuldade de vocês conversar? Sim e certeza. O homem, que era o chefe da família, você consegue falar o seu nome para nós?
Luiz? Luiz. E ela não quer falar o nome dela? Tom. Fale. Ele dando ordem para ela falar. Aham. Cara, eu tô arrepiado. Fazer mais um comentário, você imagine essa história, a dor, a angústia, a energia que tem nesse local por uma família ser assassinada, né? Os pais ver os filhos sendo assassinados, vice-versa. Ninguém sabe a ordem que isso aconteceu. E a impotência do pai, vendo fazer isso com a família dele, ele não poder fazer nada. Normalmente eles assassinavam primeiro o pai, que era quem podia peitar, né? Defender, para depois. Isso é forte essa história, né? É, e triste, né? Amigos, vocês sofrem pelo acontecido? Não. Você pode dizer como que foi tirado a vida de vocês? Através do quê? Que tipo de arma? Arma? Era arma curta ou arma longa? Um revólver ou uma espingarda? Bom. Antes de você fazer essa pergunta, falou revólver. É. São só aí. Amigo, a gente está aqui em paz, a gente está aqui para te ajudar. Esse é o único objetivo nosso, né? É de nós não estamos aqui para fazer testes, para ter provações de nada. A gente só queria entender um pouquinho da história, né, do que aconteceu aqui, porque o relato que nos foi passado era você, a sua esposa e 2 crianças. Vocês já falaram que eram 4 crianças, né? Então a gente veio até aqui para tentar ajudar vocês de uma maneira ou de outra, né? Trazer algo aí que possa, de repente, desprender vocês daqui, né? A pergunta é, vocês carregam muito ódio? Não. Não. Você lembra o nome de quem tirou a sua vida? Tá, de repente ele não quer falar ou não quer relembrar, né? Você viu quantas borboletas não? E borboleta azul, sabe o que é isso? Espiritualidade. São várias, né? São muitas, dentro das árvores lá. Muitos que chega a ser bonito, né? Aham. Se imagina todos esses anos essa família aqui, talvez, provavelmente nunca tiveram oportunidade de conversar, né? É. E a dor que eles carregam, apesar de talvez ter perdoado quem fez, mas a dor da... Como é que é? Procurando uma palavra aqui. Ceifar a vida deles? Da interromper? A impotência deles ali da injustiça, né? Porque pra eles foi uma injustiça, né? Alguém vinha aqui acabar com a família deles simplesmente porque tá em guerra, tá sem dar direito de defesa. Acho que é isso que é. Amigo, você, a sua esposa, vocês perdoam quem fez isso com vocês? Pais. Então vocês perdoaram ele. Claro. É porque hoje onde eles se encontram, eles conseguem esse entendimento, né?
É. Se fosse entre nós humanos aqui, a gente não perdoa, né? Não. A pessoa te dá um tapa na cara, você não consegue perdoar. Amigo, você sabia que com as tuas palavras que você acabou revelando para nós, que você perdoa, que você quer paz, você consegue se desprender daqui e ir para uma evolução espiritual? Ser resgatado desse ponto aqui, você, a sua esposa, se tiver mais alguém com você, né? Desde que vocês aceitem, os espíritos de luz venham até esse ponto aqui e levam vocês? Sim. Os dois responderam sim. E vocês queriam que isso acontecesse? Sim. Me dá a impressão que o motivo deles ter ficado preso é justamente por essa injustiça, né? Aham. Talvez hoje alguém sabe o que aconteceu, isso conforta eles, É. de uma maneira geral, né? Vocês estavam aqui já, quando a gente chegou, a presença de vocês já estavam aqui. A história que nós contamos no início do que aconteceu é a realidade? Sim. Os dois de novo. Sim, é. Um em cima do outro, como se... Como se estivesse ansioso para contar que eles foram, a vida deles foi ceifada aqui, ninguém pôde defender eles. Aham. E hoje alguém tá sabendo disso, tá